sobre o falecimento do atleta Gunley, em que vinha se preparando para o próximo campeonato e que, claro, era um influenciador fitness e que, em primeiro lugar, eu queria deixar um registro aqui dos meus sentimentos, meus pêsames para com a família. Era um rapaz jovem e, portanto, muito longe de se esperar realmente qualquer intempérie que pudesse ceifar a sua vida, embora, como atleta de alto rendimento que ele estava se propondo a ser, a gente entende que era um risco que ele estava justamente assumindo. E aí, eu agora, como médico, aproveito para trazer uma reflexão para todos vocês que não são atletas e se inspiram no atleta, mas por vezes ultrapassam o limite de até onde é se inspirar e às vezes querem de fato se equiparar. Porque uma coisa que tem que ficar clara é que o atleta de alto rendimento no fisiculturismo, ele está sim disposto a fazer coisas, desde medidas relacionadas à dieta e treino, até o uso de substâncias que sim vão ao extremo daquilo que é saudável. Um atleta de alto rendimento não goza de saúde plena. E isso é uma coisa que, às vezes, a pessoa que está assistindo, que está do outro lado da tela, seja do computador, do YouTube, da televisão, a pessoa acaba não tendo essa consciência. Então, assim, eu sinto muito, realmente, pelo que aconteceu com o Gunley, mas o grande ponto que você, que não tem uma pretensão de ser atleta, tem que refletir é que você não tem que se submeter justamente a esse tipo de risco. Mais recentemente, aquilo que tem ganhado realmente a notícia, aquilo que tem chamado a atenção de muitos dos pacientes é o uso, por exemplo, dos peptídeos. O ponto é, qual é a história do uso dos peptídeos? Muitos atletas de fisiculturismo, principalmente os atletas a nível Mister Olímpia, nos últimos 2 anos, foi no ano anterior, e principalmente nesse último ano, começaram a declarar abertamente que estavam fazendo uso de determinadas substâncias e associando a elas uma melhoria nos seus resultados. O ponto é, as pessoas começaram a olhar para isso como uma possibilidade de um uso de substâncias que poderiam entregar resultado e teriam menor risco em relação, por exemplo, ao uso de esteroides anabolizantes. O problema é, primeiro, um atleta de fisiculturismo está utilizando 1 milhão de substâncias diferentes. Como você consegue atribuir 100% de diferença, sendo que a cada campeonato ele dá uma ajustada, uma mudança no protocolo, de que aquele resultado se deveu ao uso daquela substância determinada? Mais ainda, ao uso isolado, que não foi até mesmo uma combinação. Outro ponto, que às vezes você não tem noção ou não para refletir. Muitas dessas substâncias, desses peptídeos, ainda não estão plenamente aprovados para uso. E, portanto, não tem uma fabricação, de certa forma, autorizada, chancelada, institucionalizada. Portanto, eles estão ainda em fase de estudos. Então, existe, principalmente nos Estados Unidos, um mercado da produção do peptídeo, que é um mercado da produção para fins de estudos. Então, o que teria que acontecer para você ter acesso é um desvio clandestino de um peptídeo que está lá para estudo, que viesse para fins de comercialização para uso pessoal. E aí já começa daí. A procedência se torna obscura. Você não sabe, na melhor das hipóteses, é um peptídeo contrabandeado, muito menos do que tem naquele frasquinho. Pode ter uma falsificação, pode ser uma diluição. Não tem como a gente dar garantia de que você está usando aquela determinada substância, muito menos a procedência. E aí, você, pensando apenas e olhando o que o influenciador, o que o atleta está fazendo, quer se comparar. Mas você é médico, é médica, é advogado, é empresário, você é mãe. Não adianta você olhar para um atleta, para uma pessoa que está disposta a assumir os riscos e se comparar.
Isso é uma coisa que é normal, a gente olhar realmente, admirar, mas aí a gente começa a buscar realmente, mas assim, é outro patamar. Tanto é que entre os próprios atletas, quando você vê um ou outro que tem uma cabeça, uma mentalidade de procurar, entre aspas, não ser tão abuser, não utilizar tanto determinada substância, quando você vai ver o noticiário do meio, e sim, eu acompanho as notícias do meio do fisiculturismo, do meio maromba, o comentário quase sempre é, ó, você tá indo de estilingue, você tá indo com uma pistolinha e a galera tá entrando de bazuca. Ou seja, mesmo a pessoa utilizando uma substância e em doses muito acima daquela que uma pessoa que não é atleta deveria ou poderia vir a pensar em utilizar, ainda olham para essa pessoa e falam, olha, desse jeito você não tem chance. É realmente uma guerra biológica, que, claro, envolve muita disciplina, muito foco, mas envolve realmente uma modulação bioquímica para além e muito da zona de segurança. Mas eu não estou aqui para criticar o atleta. Por quê? Porque ele sabe disso. E ele aceitou isso. E é o sonho dele. Assim como para um piloto de corrida, é o sonho dele correr a 200, a 300 por hora. E tá tranquilo. Errado é você pegar o seu Celtinha e querer fazer um racha, querer sair correndo nas ruas e acelerando de um carro que não tem preparo, em um ambiente que não tem preparo e sem ter permissão para tal. Você só vai estar se submetendo a determinado risco sem ter nenhum benefício, apenas um exercício de vaidade. Então, assim, existem formas de você, com responsabilidade, alcançar um resultado, de você otimizar um resultado de uma forma que você não precise assumir o risco que um atleta está se submetendo. Então, assim, eu sinto muito, realmente, pelo ocorrido com o Gunley, mas é fato. Ele, como alguém que se propunha a ser um atleta de alto rendimento, sabia o risco que ele estava correndo. Assim como todos os atletas de alto rendimento sabem. E isso, inclusive, é um motivo a mais de exaltação a eles. Porque eles, sabendo desse risco, eles passam por cima do risco e vão em busca do sonho deles. E inspiram a todos nós. Mas você tem que se inspirar. Não tem que tentar se igualar. Você não é atleta. Lembra disso. Essa é a reflexão. Parêntese aqui. Gente, não dá para culpar simplesmente a testosterona, o hormônio esteroide, seja lá qual for. É extremamente improvável, inclusive, que tenha sido o hormônio esteroide diretamente. Os danos causados pelo uso e abuso de determinadas substâncias hormonais de cunho esteroidal são mais de médio e longo prazo, ainda que haja um certo abuso. Existem outras substâncias ergogênicas, como, por exemplo, o uso da insulina, e aí, a depender da dose ou de como está sendo feito o ajuste de horário ou da dieta, pode levar à hipoglicemia, que é uma causa de parada cardíaca muito reconhecida. Existem outros elementos ergogênicos utilizados até mesmo como estimulante, que podem levar a ter arritmias. Existem combinações de substância que nós não temos aqui acesso, né? Vai ter uma autópsia que vai poder dizer o que está acontecendo. E aqui a ideia não é vilanizar substância A, B ou C, muito menos estigmatizar. Mas o grande ponto aqui, no final das contas, é, e repito, a reflexão de que você não é atleta e, portanto, existem, sim, formas seguras ou menos arriscadas de você obter, sim, seus resultados sem que você esteja se sujeitando ao mesmo nível de risco que um atleta se sujeita. Meus pêsames, Gunley, meus pêsames para a família e sinto muito pelo ocorrido. Um forte abraço a todos e qualquer dúvida, deixa nos comentários.